Bora lá, então, boa noite para vocês. Hoje, nosso oitavo encontro, se eu não estiver muito enganado, de leitura da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Nós estamos no capítulo 6, capítulo que vai falar sobre ética. O capítulo se chama Valores, Viver segundo uma ética amorosa. Aliás, esqueci de avisar, uma das minhas gatinhas está comigo, vocês sabem como funciona, se eu precisar abrir a porta, é coisa de 3 segundinhos. Ah, eu vou começar lendo de cara e a gente já vai comentando. Eu não vou ler mais uma vez a citação inicial do capítulo, mas enfim, é mais o fruto da escolha de ter que escolher trechos para ler, vocês sabem, senão a gente fica preso muito tempo em poucos trechos. A Bel começa assim, página 123. Despertar para o amor só pode acontecer se nos desapegarmos da obsessão pelo poder e pela dominação. Aqui a gente já tem algo importante, que é o modo como a gente se relaciona com o outro, tá? Inclusive, vai fazer todo sentido pensar na ética e o que que é a ética, né? É ethos, é comportamento, é como nos comportamos. Se estamos falando sobre o amor, é como nos comportamos em relação ao outro, é o ethos em relação ao outro. E nesse sentido, é preciso desapegar da nossa obsessão pelo poder e pela dominação. Nesse ponto específico desses dois conceitos, invariavelmente Abel vai em algumas direções neste capítulo. Capitalismo, em algum contexto, o patriarcado, em outro contexto, que são modos onde poder e dominação se expressam com algum caráter mais explícito. E por quê, né? Por que que eu preciso desapegar disso? Porque eu preciso, existencialmente falando, quer dizer, se eu existo, para que eu exista, né, enquanto Pablo, enquanto pessoa, veja só, eu existo enquanto professor de filosofia porque vocês estão aqui me permitindo ser professor de filosofia, percebem isso? Isso aqui é um conceito da Simone, tá? Estou roubando um conceito da Simone que está lá no Segundo Sexo. Ela está interpretando Hegel em algum momento, ela vai fazendo essa construção. Eu, Pablo, só existo porque vocês estão aqui prestando atenção na minha aula, acreditando no meu projeto, no meu trabalho, e estão aqui comigo. Então, veja bem, para que eu exista, é necessário que outros existam para validar a minha existência. E, portanto, para que eu exista, eu preciso necessariamente garantir a existência de vocês, especificamente a liberdade de vocês. Perceberam o movimento? Então, quer dizer, só há liberdade, só há minha liberdade se eu sustentar a liberdade de vocês. Isso só é possível se não houver obsessão pelo poder e pela dominação. A existência individual do sujeito depende de cada um olhar para o outro e sustentar a existência do outro como sujeito propriamente, não como objeto. Tá? Enfim, culturalmente, todas as esferas da vida estadunidense, política, religião, locais de trabalho, ambientes domésticos, relações íntimas, deveriam e poderiam ter como base uma ética amorosa. Os valores que sustentam uma cultura e sua ética moldam e influenciam a forma como falamos e agimos. Uma ética amorosa pressupõe que todos têm o direito de ser livres. É o que eu acabei de mencionar da Simone, talvez esse aspecto do conceito de liberdade dentro do existencialismo talvez seja o mais interessante para a gente tomar como referência aqui. Ah, Pablo, mas será que nós somos livres mesmo? Será que nós temos essa capacidade toda? Bom, vamos de Simone de novo. A Simone usa um conceito interessante, ela fala de uma liberdade situada. Não é uma liberdade no sentido de poder fazer tudo. É uma liberdade situada dentro de um contexto em que há alguma coisa a priori, há um dado, há um contexto. O Sartre vai chamar de facticidade. Então, é uma liberdade dentro de algo. E, portanto, é uma liberdade que me permite apropriar desse algo. Talvez uma citação famosa do Sartre ilustre bem isso: não importa aquilo que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você. Então, é sobre apropriar da coisa, sobre fazer alguma coisa daquilo que te foi dado. É a brincadeira do começo do nosso encontro. Nós não pedimos para nascer, mas nós nascemos. Então a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Nós estamos aqui, certo? Então vamos fazer alguma coisa com isso. É sobre isso, tá? A liberdade é um pouco sobre isso. Pois bem, de viver bem e plenamente. Para trazer a ética amorosa para todas as dimensões de nossa vida,
nossa sociedade precisaria abraçar a mudança. A gente precisa então mudar. Mudar, sair desse aspecto de poder e dominação para um contexto de liberdade de fato. No final de A Arte de Amar, Erich Fromm afirma que importantes e radicais mudanças em nossa estrutura social são necessárias para que o amor se torne um fenômeno social e não um fenômeno altamente individualista e marginal. Indivíduos escolhem amar, podem alterar e alteram a própria vida para honrar a primazia da ética amorosa. Nós fazemos isso ao escolher trabalhar com indivíduos que admiramos e respeitamos, ao nos comprometermos a nos entregar inteiramente e em nossos relacionamentos, ao abraçar uma visão global em que vemos nossa vida e nosso destino como intimamente ligados aos de todas as outras pessoas do planeta. Aqui, esse trecho, né, até o final desse parágrafo, tem alguns pontos importantes. O primeiro é mais uma vez um reforçar de ideia que é uma escolha, né? Certo? Veja, ela fala sobre nós fazemos isso ao escolher trabalhar com indivíduos que admiramos e respeitamos, ao nos comprometermos a nos entregar inteiramente em nossos relacionamentos. São escolhas. E o outro ponto que eu acho interessante mencionar, que está no finalzinho do parágrafo, ao abraçar uma visão global em que vemos nossa vida e nosso destino como intimamente ligado ao de todas as outras pessoas do planeta. Isso aqui é um aspecto muito importante do conceito do ethos, né, dessa ética que é comportamento, quando a gente pensa este comportamento influenciando outras pessoas. E especificamente esse ponto de estarmos ligados a todas as outras pessoas do planeta. Porque veja bem, toda ação que nós fazemos, toda ação que todos vocês que estão aqui fazem no dia a dia de vocês, essas ações invariavelmente influenciam outras pessoas. Nós não estamos isolados no mundo, né? É, vocês que são psis, vocês que são professores, enfim, vocês, independente, inclusive da profissão, dentro da casa de vocês, pais, mães, irmãos, nós sempre estamos influenciando alguém. De uma perspectiva existencial, há até mesmo uma angústia perante esta influência. Porque eu posso me perguntar, será que eu estou fazendo um bom papel subjetivamente a ponto de ser uma boa influência para esse outro que me toma como referência? Porque o ponto é, se nós estamos aqui pensando em uma mudança, como ela coloca no trecho anterior, mudança essa que vai sair de um contexto de poder, de subjugação, de dominação, para o amor, para algo coletivo, esta mudança que eu estou fazendo, ela vai acabar, né, invariavelmente influenciando outras pessoas. É o trabalho de formiguinha que a gente comentou em algumas aulas para trás. Agora, de uma perspectiva um pouco mais visceral, tudo que eu faço influencia os outros e tudo que eu faço, inclusive coisas não positivas, também influenciam os outros. É aí que vem a pergunta se a gente está bem, se a gente consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir bem sabendo que o que eu estou fazendo influencia outras pessoas. E não só quem está do teu lado, tá? Porque, veja, você faz a coisa e influencia um. Esse um influencia outro, que influencia outro, que influencia outro, e no fim está todo mundo de fato conectado. É sobre isto, né? Veja, ligados ao de todas as outras pessoas do planeta. Enfim, o compromisso com uma ética amorosa transforma a nossa vida ao nos oferecer um conjunto diferente de valores pelos quais viver. Em grande e em pequenas escalas, fazemos escolhas baseadas na crença de que a honestidade, a franqueza e a integridade pessoal precisam ser expressas nas decisões públicas e privadas. Decidi me mudar para uma cidade pequena para que pudesse viver na mesma região que minha família, embora culturalmente não fosse um lugar tão desejável quanto aquele que eu morava antes. Amigos meus vivem com seus pais idosos, cuidando deles, embora tenham dinheiro para morar em outro lugar. Quando vivemos de acordo com uma ética amorosa, então, enfim, ela citou aqui alguns exemplos, né, dela de amigos, para dizer, quando vivemos de acordo com uma ética amorosa, aprendemos a valorizar mais a lealdade e o compromisso com laços duradouros do que o crescimento material.
Embora ter uma carreira e ganhar dinheiro continue sendo importante, isso nunca vem antes da valorização e do cuidado com a vida e o bem-estar humanos. Então, aqui não é uma crítica vazia ao consumo, tá? Até porque a gente vai consumir independente do contexto político-econômico que nós estivermos inseridos. Então, não se trata de uma crítica ao consumo, se trata de uma crítica ao consumo pelo consumo quando não há necessidade do consumo, e especificamente quando esse consumo alienado nos tira de um contato efetivo com esses outros seres humanos. Como ela diz aqui, a valorização e o cuidado com a vida e o bem-estar humanos. Tem até um trecho mais para frente que a gente vai ver que dá a sensação de que o sentido da vida está um pouco nesses afetos que nós fazemos com essas outras pessoas. Quer dizer, aquele quentinho no coração, né? Você está vendo aquele vídeo fofo do animalzinho, do cachorrinho, que está ali vivendo bem com a família X, a família Y, ou uma cena fofa entre pessoas. Sabe esse quentinho no coração que dá quando a gente convive com o ser humano ou com outros seres vivos? Afeto. E esse quentinho no coração, esse afeto, de alguma forma, é ele que nos mantém vivos, já que, socialmente falando, nós estamos em contato com esses outros seres e, de algum modo, são essas potências, esses contatos com esses seres que nos mantêm aqui ainda vivos fazendo as coisas. Pois bem, no amor que a Abel está propondo, que é claramente um amor coletivo, um amor do todo, de conexão de todos com todos, faz sentido pensar nesses afetos. O contrário do que ela coloca na página anterior, né, que é individualista e marginal. Não é sobre isso. Não é sobre segregar, é sobre agregar. E se é sobre agregar, haverá afeto, né, entre esses indivíduos que estão em contato. Então, nada melhor do que escolher um ethos, um comportamento que me permita uma conexão afetiva, sincera com essas pessoas que eu estou me envolvendo. Ela continua. Não conheço ninguém que tenha adotado uma ética amorosa e não tenha se tornado uma pessoa mais alegre e mais realizada. A suposição comum de que o comportamento ético acaba com a diversão na vida é falsa. Na realidade, viver eticamente garante que os relacionamentos em nossa vida, incluindo o encontro com estranhos, alimentem o nosso crescimento espiritual. Comportar-se de maneira antiética, sem pensar nas consequências de nossas ações, é como comer toneladas de alimentos ultraprocessados. Embora o sabor possa ser bom, no fim, o corpo nunca está adequadamente nutrido e permanece em um estado constante de falta e anseio. Aí, no final desse parágrafo, ela dá uma cartada meio kantiana mais uma vez, veja só. Nossa alma sente essa falta quando agimos de maneira antiética, nos comportando de formas que rebaixam o nosso espírito e desumanizam os outros. Por que uma cartada kantiana? Porque, veja só, quando agimos de maneira antiética, que essa maneira antiética é o contrário desse amor que ela está propondo. Veja bem, se é antiético, há um ético, e esse ético está na alma, e, portanto, está num valor a priori, está num alguma coisa, eu falo kantiano por quê? Porque a filosofia moral kantiana trabalha com uma noção interessante eu faço essa analogia, somos como computadores, e o corpo é o hardware, né, a máquina. Só que a máquina, ela vem para funcionar, ela tem um programa, um software. E a máquina só funciona porque ela tem um programa a priori, certo? É mais ou menos isso aqui. Esse programa a priori do ser humano é, de fato, um caráter ético-moral que sustenta as nossas ações. Isso, de algum modo, transcende. É difícil justificar, tá? De uma perspectiva empírica, científica, mas está aí, faz parte de nós. De tal modo que, se você faz o contrário disso que está aí dentro de você determinando seus movimentos, você está sendo antiético. Essa lei universal que rege seus movimentos, se você buscar uma compreensão de si, uma autonomia, um olhar para dentro, você compreende o jeito correto de se viver. Enfim, uma compreensão kantiana nesse sentido de ter alguma coisa a priori. No item seguinte, que é uma espécie de
um novo subtópico dentro do capítulo, ela vai começar a tratar de exemplos e indo numa direção um pouco mais política e econômica da crítica. A Abel diz assim, ó, relatos presentes em textos New Age evidenciam como abraçar uma ética amorosa transforma a vida para melhor. Contudo, muitas dessas informações só alcançam aqueles entre nós que dispõem de privilégios de classe. Aqui ela vai entrar numa direção que é interessante, eu sempre falo dentro da perspectiva do que a gente está fazendo aqui, sabe? A gente está aqui numa dia 17 de agosto, numa segunda-feira, alienado quanto ao tempo total, numa segunda-feira, debatendo filosofia. E vocês percebem que existe certo privilégio no movimento de vocês? De uma perspectiva material mesmo. E por isso eu acho que ela usa muito bem aqui a expressão privilégio de classe. Óbvio, é óbvio que isso é problematizável, é óbvio que isso é hierarquizável, né, no sentido de uns mais, outros menos, mas o ponto é, vou dar só um exemplo desse privilégio. Tem pessoas que não têm condição que eu falo física, de estar aqui nesse momento porque chegou tão cansado da rotina de trabalho que ela não tem condição de estar aqui, está cansada. Se não dormir para acordar cedo amanhã e refazer todo o processo que ela já fez hoje, se ela não dormir, ela não dá conta do dia seguinte. Então há um privilégio de fato. Muitas pessoas sequer, inclusive isso é um projeto, tá? De uma perspectiva do capital, o capital quer que seja assim, que você não tenha tempo de descanso, do ócio, para que você possa pensar criticamente sobre o que está acontecendo na sua vida. Ele quer esse cansaço, Sociedade do Cansaço, o Bill Churran, que a gente leu, ele quer isto, de algum modo ele quer isto. Então há um privilégio. Então ela continua, ó. E frequentemente, indivíduos cuja vida é próspera em bem-estar material e espiritual, que têm diversos amigos por todos os caminhos da vida para nutrir sua integridade pessoal, dizem ao restante do mundo que essas coisas são impossíveis de se conseguir. Aqui vai numa crítica, adentrando essa crítica, que é aqueles que têm um privilégio maior do que o privilégio de vocês. Aqui, quem tem capital mesmo, tá? O burguês, aquele que tem muito dinheiro. Esses que têm essas oportunidades da vida vão dizer que tem coisas que nós não vamos conseguir, a ralé, o resto não vai conseguir alcançar na vida. Veja bem, estou falando aqui de muitos profetas do Apocalipse que nos dizem que o racismo nunca vai acabar, que o machismo está aqui para ficar, que os ricos nunca compartilharão os seus recursos. Nós todos ficaríamos surpresos se pudéssemos entrar na vida deles por um dia. Muito do que eles nos dizem que não pode ser obtido, eles têm. Então veja só, eles têm. Por exemplo, de uma perspectiva material, eles têm, mas nós não. Né? Aqui tem um pouco da dinâmica do modo como funciona o capitalismo. Né? Quer dizer, o acúmulo de capital num polo, isso é Marx, hein? Só é possível se eu expropriar, se eu alienar o trabalho do outro. Só há muito nas mãos de poucos se o restante, a grande maioria, tiver que lidar com um pouquinho, dividir pouquinho para muita gente. Eis a origem da desigualdade social. Né? Então, esse ponto aqui, muito do que eles nos dizem que não pode ser obtido, eles têm. Né? No entanto, ao manter uma noção capitalista de bem-estar, eles realmente acreditam que não há o suficiente para todos, que uma boa vida só está ao alcance de poucos. Então, veja, é o discurso do capital. Eles querem isto, né? E a dinâmica, inclusive, da meritocracia, né? Destes que basta você se esforçar, você consegue fazer todo o movimento dependendo único, exclusivamente de você, é para fazer com que você, de algum modo, acredite ser possível fazer esse movimento de transcendência para furar a bolha. Mas no fundo, para eles, isso é impossível.
mas eles querem que vocês alienadamente acreditem em algum discurso possível de transição social. Mas no fundo, como a Abel está colocando aqui, eles sabem que isso não é possível, né? Isso não vai acontecer. De fato, o capital funciona assim. Não pode acontecer. Não pode acontecer, porque para ter a disparidade, para ter a desigualdade, para eles terem muito, para muito estar concentrado nas mãos de pouco, o restante, a grande maioria, tem que sobreviver com nada praticamente, tá? Então, por que que a Bel está falando disso tudo aqui? E ela vai falar mais para frente da necessidade de se ter consciência, porque essa estrutura política e econômica ela desagrega. O conceito de amor que ela está propondo não é um amor coletivo. Este modelo aqui, político-econômico, desagrega. O sujeito está cansado, o sujeito está só sobrevivendo, não vivendo. Enfim, de uma perspectiva material, às vezes não tem nem sentido existir, né? Não faz sentido continuar. Então é preciso consciência de classe, vou usar essa expressão, é preciso consciência para você entender a dinâmica do contexto onde você está inserido, para você tentar, a partir dessa consciência, fazer alguma coisa com isso. Mais para frente a gente retoma isso. Bom, ela continua. Recentemente, falando para um público universitário, expressei minha fé no poder de as pessoas brancas falarem contra racismo, desafiando e pondo fim ao preconceito, declarando de forma enfática que eu definitivamente acredito que todos nós podemos transformar nossa mente e ações. Ressaltei que essa fé não está enraizada em um desejo utópico, que eu acredito nisso porque na história de nossa nação, muitos indivíduos ofereceram sua vida a serviço da justiça e da liberdade. Questionada por pessoas que diziam que esses indivíduos eram exceção, concordei. Mas então falei da necessidade de transformarmos o nosso pensamento para nos vermos como seres que mudam, ao invés de estarmos entre os que recusam a fazê-lo. Aqui uma dimensão pedagógica, muito simples. Se eu estou pensando em mudar a estrutura da sociedade, se eu estou propondo um amor como salvação coletiva, e se no momento atual isso não se apresenta, eu preciso pensar que é possível fazer isso. Eu preciso pensar que é possível educar para sair do racismo, para sair da misoginia, para sair do sexismo, para sair do patriarcado. Se eu quero acabar com essas coisas, eu tenho que ter esperança que é possível trabalhá-las de uma perspectiva pedagógica. Senão é fatalismo e pessimismo puro, e esse livro não faz o menor sentido. Percebam isso? Por isso que ela entende a dinâmica desses que falaram para ela, será que a gente tem que confiar nos brancos, nesse sentido de esperar que eles façam alguma coisa? E ela entende, bom, é difícil mesmo, mas temos. Se eu estou pensando em mudança de estrutura social, eles fazem parte dessa estrutura social. Então é nessa direção que ela está indo. O que tornou esses indivíduos excepcionais não foi eles serem mais inteligentes ou mais bondosos que seus vizinhos, mas sua vontade de viver a verdade de seus valores. Aqui vai outro exemplo, né? Ela continua. Se você sair de porta em porta pelo país e conversar com cidadãos a respeito da violência doméstica, quase todo mundo vai insistir que não apoia a violência contra a mulher, a qual acredita ser moral e eticamente errada. Contudo, quando você explica que só acabaremos com a violência contra a mulher ao desafiar o patriarcado, e que isso significa não aceitar mais a ideia de que homens deveriam ter mais direitos e privilégios que as mulheres por causa de diferenças biológicas, ou de que homens deveriam ter poder para dominar as mulheres, as pessoas então param de concordar. Aqui ela vai em que direção, né? Ela começa indo em outro exemplo para ir numa direção de existem pessoas que na fala demonstram algo que na prática não fazem. Então, veja, ela cita que as pessoas concordam que é preciso acabar com o contexto de violência contra a mulher, mas, ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas, quando confrontadas em relação ao patriarcado, não conseguem fazer um movimento de ir adiante. Então, o que que ela vai fazer a partir desse trecho?
ela vai perceber uma certa hipocrisia, uma certa discrepância entre teoria e prática. Tá? É o que ela continua fazendo no trecho de baixo. Enfim, ela diz assim: ó, existe uma distância entre os valores que dizem defender e sua disposição de fazer o trabalho necessário para conectar pensamento e ação, teoria e prática, para concretizar esses valores e assim criar uma sociedade mais justa. Aqui a gente poderia teorizar N coisas, mas talvez a justificativa do próprio livro da Bell, que a gente viu nos primeiros capítulos, é famílias disfuncionais, elas educam disfuncionalmente, de tal modo que a gente só está reproduzindo os mesmos tipos de comportamento. Por isso a necessidade de mudança. Por isso o livro é pedagógico nesse sentido. Na sequência do texto, ela faz uma comparação que eu achei um pouco difícil de ser vista na prática. Eu entendo o movimento que ela faz para justificar essa distância entre teoria e prática, mas tem alguns problemas aqui. Veja bem, olha só como ela coloca. Infelizmente, muitos cidadãos dos Estados Unidos têm orgulho de viver em um dos países mais democráticos do mundo. Entre aspas, né, que é a primeira coisa é meio torta, um dos países mais democráticos do mundo. Eu não vou problematizar isto, mas o próprio conceito de democracia é um conceito meio torto, contemporaneamente falando. Porque se democracia é o poder emanando do povo, será de fato que o povo tem algum tipo de poder? Enfim, aqui só uma porta que poderia ser aberta para a gente problematizar. Então, será de fato que os Estados Unidos é um dos países mais democráticos do mundo? Enfim, essas pessoas que têm orgulho deste país mais democrático, veja, muitos cidadãos dos Estados Unidos têm orgulho de viver em um dos países mais democráticos do mundo, enquanto temem agir em favor de pessoas que vivem sob governos repressores e fascistas. E aqui uma outra coisa torta, né? O próprio Estados Unidos, sem entrar no mérito, tá? Aqui eu vou deixar bem aberto, cabecinha de vocês aí podem ir para onde vocês quiserem nesse ponto, mas os Estados Unidos invade aqui e ali várias vezes, né? Com esse discurso, e principalmente desse de governos repressores, né? Ah, aquele governo ali faz isso eu tenho que acabar com esse contexto de exploração dessa. Eu vou salvar, né, os Estados Unidos como salvador do planeta. Mas, enfim, aqui portas que poderiam serem abertas. Mas o que importa para a gente aqui da Bell ela está demonstrando a distância entre prática, entre teoria e prática. Bom, eles têm medo de agir de acordo com o que acreditam, porque isso significa desafiar o status quo conservador. O que é ser conservador? É conservar, tá? No sentido mais literal da expressão. O que é isso para quem é conservador de fato? Porque tem muita gente que fala ao léu aí, né, para todo mundo ouvir, contemporaneamente falando, pensando em política, que é conservador, mas não sabe o que significa ser conservador. De modo muito geral, o conservador é aquele que não acredita em mudanças, pensando no modo como o mundo se movimenta, né, temporalmente falando. O conservador é aquele que não acredita em mudanças significativas, intensas, abruptas, revolucionárias, se for o caso. O conservador acredita em mudança, mas as mudanças são micro, né? São coisas pontuais. Ele prefere mais conservar, percebe? Diferente do progressista, que, enfim, de uma perspectiva de progresso, avança muito mais. Essa é a diferença, então. E o que a Bel está colocando nesse trecho aqui é um pouco do caráter neurótico do ser humano que não sabe lidar com aquilo que escapa das suas asinhas. Então, aquilo que escapa das suas asinhas, o que ele já não tem acesso e, portanto, não tem controle, poderá ter um certo receio disto que escapa. Olha como ela coloca no meio da página 127. O medo de mudanças radicais leva muitos cidadãos de nosso país a trair sua mente e o seu coração. Entretanto, todos nós somos submetidos a mudanças radicais o tempo todo, né? Nós a encaramos quando nos vemos a despeito do medo. Essas transformações geralmente são impostas pelo status quo.
Por exemplo, novas tecnologias revolucionárias levaram todos nós a aceitar os computadores. A gente poderia ficar citando várias mudanças que cutucam o status quo, cutuca aquilo que está ali aparentemente parado. Então, Abel está dizendo, não há por que ter medo. É, é, é compreensível a gente pensar na dinâmica desses que têm receio daquilo que escapa do próprio controle, mas não há por que ter medo, né? Sobrevivemos até aqui em diversos momentos com mudanças de caráter revolucionário. E aqui ainda estamos. É claro que isso precisa ser trabalhado, mas é nessa direção que ela está indo aqui. E ela continua lá embaixo, no finalzinho, no início do parágrafo, no finalzinho da 127. O medo coletivo que a sociedade tem do amor deve ser encarado se pretendemos reivindicar uma ética amorosa que possa nos inspirar e nos dar a coragem para fazer as mudanças necessárias. Na 128, ela continua. A fé no amor revolucionário, né, nesse amor capaz de fazer esse movimento, permite que superemos o medo. Porque se de fato eu creio na possibilidade desse amor enquanto estrutura coletiva, eu consigo lidar bem com esse medo. Né? É como se eu dissesse assim. E veja, o problema não é o medo em si, tá? O medo, inclusive, de uma perspectiva evolutiva, ele é importante. Veja, se eu tenho medo de cachorro, eu não vou entrar na frente de um pitbull que está ali rosnando para mim, certo? O medo pode ser saudável quando ele, a partir da consciência desse medo, me permite fazer bons movimentos. Agora, o medo não analisado criticamente me paralisa. Se eu estou paralisado, não tem movimento, se não tem movimento, não tem vida, não tem sentido, né? Não tem construção. Então, o medo é importante. Dentro de uma perspectiva, então, do amor aqui, a fé neste amor me permite lidar de maneira saudável com este medo. Nós podemos recuperar coletivamente a nossa fé no poder transformador do amor, cultivando a coragem, a força para agir em favor daquilo em que acreditamos, para sermos responsáveis em palavras e ações. Aí ela começa indo já numa outra direção que vai nos levar para outras reflexões. Gosto especialmente da passagem bíblica da primeira epístola de João, que nos diz: não há temor no amor, ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica um castigo, e o que teme não chegou à perfeição do amor. E aí, aqui ela faz uma reflexão tanto quanto filosófica interessante, porque, olha só, desde a infância, essa passagem das Escrituras me encanta. Eu era fascinada pela repetição das palavras perfeito e perfeição. Por algum tempo, pensei na palavra perfeito apenas no sentido da ausência de falhas ou defeitos. Ensinada a acreditar que essa compreensão do que significa ser perfeito sempre esteve fora do alcance humano, que nós éramos essencialmente humanos porque não éramos perfeitos. Mas sempre estivemos ligados ao mistério do corpo, de nossas limitações. Essa convocação para conhecer um amor perfeito sempre me perturbou, porque, veja bem, se de fato nós estamos aqui falando sobre perfeição, será que existe esse amor perfeito? O que incomodava ela. Veja, será que é possível pensar nesta coisa que me soa um tanto quanto absoluta? É aí a sacada, um tanto quanto filosófica. Parecia um chamado importante, mas impossível. Isto é, até eu procurar uma compreensão mais profunda, mais complexa da palavra perfeito e encontrar uma definição que enfativa o desejo de refinar. Então, então veja, e aqui a dinâmica lá do texto bíblico que ela cita. O texto bíblico não fala amor perfeito, fala perfeito amor. Olha só que interessante. Nessa construção, então, é sobre a dinâmica de buscar no ato uma construção constante de conexão com esse outro. Essa é o refinar, o desejo de refinar. Então, repentinamente, a passagem se iluminou. O amor como um processo que tem sido refinado, alquimicamente alterado conforme se move de um estado para o outro, é o amor perfeito, que pode espantar o medo.
Então, veja, não se trata de chegar num contexto absoluto do amor, de um amor pleno, de chegar num lugar e quando chegar lá, a partir daquela chegada, acabou, certo? Acabou. Cheguei aqui, fim. Estamos no amor. Vamos viver tipo ali no, no panfleto dos testemunhos de Jeová, que a gente está caminhando com o tigre, o elefante, está todo mundo bem, feliz. Chegou naquele lugar, não é isto. Não é isso, é sempre um desejo de refinar. É a perfeição do amor. É a perfeição no sentido de sempre buscar, de sempre um contínuo, de sempre um movimento. É sobre isto. Isso acaba fazendo sentido na construção que ela toma como referência para o que é o amor, que é sempre algo em movimento. Na página ainda na 129, no parágrafo de baixo, ela diz assim: ó, culturas de dominação se apoiam no cultivo do medo como forma de garantir a obediência, bem o modo como a religião funciona. Em nossa sociedade, falamos muito do amor e pouco do medo. Todavia, estamos terrivelmente apavorados o tempo todo. Como cultura, estamos obcecados com a ideia de segurança. Contudo, não questionamos porque vivemos em estado de extrema ansiedade e terror. O medo é a força primária que mantém as estruturas de dominação. Ele promove o desejo de separação, o desejo de não ser conhecido. Quando somos ensinados que a segurança está na semelhança, qualquer tipo de diferença parece uma ameaça. Aqui tem uma dinâmica que a gente já debateu em outros contextos. Por que, que contemporaneamente tem tanto medo? Por que, que a gente vive nesse estado de extrema ansiedade e de terror? E por que, que isso separa? Que é o contrário, que é o contrário do que ela está propondo enquanto amor, enquanto coletividade. É o Bauman, mais uma vez, é a liquidez. É um século XX e o século XXI como filho do XX. Então é um século XX e um século XXI catastrófico. É caos. Lá atrás foram duas guerras mundiais. Foi bomba atômica, Guerra Fria, as crises do capitalismo, a crise de 29, a gripe espanhola lá atrás. Aí vem aqui o 21, nós tivemos a pandemia da Covid. Tem guerra pipocando lá na Rússia, na Ucrânia. Os Estados Unidos com invasões, com o Irã. E aí o coletivo do sujeito contemporâneo é um coletivo colonizado pelo medo e pela ausência de esperança. Dentro desse contexto de posso dormir hoje e nem acordar amanhã. Então, nesse sentido, por que que desagrega? Por que que se fala de separação? Porque a gente vive uma existência em que, e aí é a liquidez do Bauman, a gente vive numa existência que, para que eu vou me vincular ao outro se eu não sei se eu vou estar vivo amanhã? Percebe? Esse medo desagrega. Essa estrutura inquietante de terror faz o contrário do que a Bel está postulando aqui. Aí agora eu vou abrir a porta para a queridíssima da minha gatinha. Eu só vou fechar o vídeo. Se vocês quiserem falar alguma coisa, podem ficar à vontade. Né? Uns 10 segundinhos aqui só para eu abrir a porta. Ó, galera que estiver vendo a gravação, como isso está no meio da aula, não vou editar não, hein? Vai aparecer um vácuo de vazio em que não há aula. Enfim, voltando. Então, é nesse contexto aqui. Né? Nós estamos dentro de medo, de terror, de ausência de esperança, porque, bom, o século XXI, que é onde nós estamos inseridos, ainda apresenta essa estrutura inquietante. Então, e aí vem o papel do amor nesse movimento. Ó. Quando escolhemos amar, escolhemos nos mover contra o medo. Porque o que é o amor? E dentro dessa perspectiva da Bel, que é coletiva, é fazer o contrário disso. O medo não separa, o amor une. Né? Aí veja, ó, contra a alienação e a separação. A escolha por amar é uma escolha por conectar, por nos encontrarmos no outro. Então, amar, o que a Bel está dizendo é, amar é um modo de lidar com esse contexto catastrófico. Especificamente, amar é um modo de se constituir esperança dentro desse contexto catastrófico.
Porque, quando somos ensinados que a segurança está na semelhança, pensando, por exemplo, num contexto de guerra, qualquer tipo de diferença parece uma ameaça. Qualquer tipo de diferença parece uma ameaça. Não tem amor nisto. Se a diferença é uma ameaça, o que eu faço? Eu separo. Só que, veja, é um estado constante de guerra de todos contra todos. Que sociedade que é possível dentro desse contexto? Não há sociedade possível assim. Só há esperança se houver, de fato, conexão de todos contra todos, de todos com todos. E ela continua: uma vez que muitos de nós estão aprisionados pelo medo, só podemos nos mover em direção a uma ética amorosa por meio de um processo de conversão. Então é preciso fazer um movimento. O filósofo Cornel West afirma que uma política de conversão restaura nossa sensação de esperança. Conectar uns aos outros, se de fato houver essa conexão, promove um sentimento de fato de sociedade. Aí ela cita ele dizendo, o niilismo não é superado por argumentos ou análises. Por que ele cita niilismo aqui? Né? De uma perspectiva bem geral, niilismo como vazio, ausência de sentido. Por quê? Se o século XX e XXI é catastrófico, caos, desordem, entropia, o amanhã é completamente. É possível que eu nem exista, que eu acorde morto, o niilismo é o vazio, é o absurdo do Camus de olhar para tudo isso e falar: qual a lógica disso? Qual que é o sentido disso? Não há. Percebam? E aí, esse sujeito que busca sentido na entropia, no caos, e não encontra, ele fala: fodeu, deu ruim. Então ele encara o abismo encara ele de volta, né? Dá um sorrisinho, abre os braços e há a possibilidade desse sujeito deixar de existir. Quando ele se entrega ao abismo dentro de um sentido patológico, né? Então, veja, o niilismo não é superado por argumentos ou análises, é domado pelo amor e pelo carinho. Então, quer dizer, para lidar com esse sujeito contemporâneo quebrado existencialmente pelo modo como o próprio contemporâneo se apresenta, o que eu preciso fazer? Amor e carinho. É o afeto que eu mencionei um pouco atrás. O sentido da vida está no afeto, no quentinho do coração que eu construo quando eu conecto com o outro, quando eu conecto com os meus bichinhos, com as minhas gatinhas, com os bichinhos de vocês, com a família de vocês, com os amigos de vocês, com quem quer que seja, desde que seja um movimento de autonomia. Qualquer doença da alma deve ser vencida com uma transformação na alma. Essa virada é feita por meio da afirmação do próprio valor, uma afirmação abastecida pela preocupação com os outros. Se eu me preocupo, se eu busco, se eu construo essa ponte de preocupação, eu me conecto a esse outro. Ora, se eu me conecto a esse outro, se ele vai fazer o mesmo movimento, a questão da responsabilidade, enfim, de influência, ele se conecta com o outro, que se conecta com o outro, que se conecta com o outro. Quando a gente assustar, está todo mundo conectado com todo mundo e a sociedade está funcionando. Parece utópico, mas a receita está aí, está dada. Deixa eu ver para onde ela vai agora. Enfim, abraçar uma ética amorosa, parágrafo de baixo da 130, tá? Significa utilizar todas as dimensões do amor: cuidado, compromisso, confiança, responsabilidade, respeito e conhecimento em nosso cotidiano. Só podemos fazer isso de modo bem sucedido ao cultivar a consciência. E aqui o que eu já mencionei: é preciso consciência. Não é um movimento arbitrário. Eu preciso compreender o que eu estou querendo fazer. Não adianta a gente ficar falando disso tudo aqui se a gente não entender exatamente o que é isso tudo propriamente. A gente só consegue dar esse passo de buscar conexão com o outro se eu entender genuinamente que isto é necessário para um processo de existência pacífica e coletiva minha com esse outro. Então é preciso consciência. Estar consciente permite que examinemos nossas ações criticamente para ver o que é necessário para que possamos dar carinho, ser responsáveis, demonstrar respeito e manifestar disposição de aprender. Entender o conhecimento como um elemento essencial do amor é vital, pois somos diariamente bombardeados com mensagens que nos dizem que o amor está relacionado ao mistério,
ao que não podemos conhecer. Aqui é a dinâmica daqueles que acreditam que o amor é sobrenatural, que há uma transcendência que eu não consigo justificar, e nós sabemos que a Bel, mesmo que ela tenha uma espiritualidade muito forte, em alguns momentos toca este místico, o próprio conceito do amor é algo material, é algo do movimento, da escolha. E eu preciso ter consciência, eu preciso ter conhecimento para fazer esses movimentos. Na sequência do texto, ela vai em uma direção crítica do modo como aqui a gente pode usar um termo pós-marxista, indústria cultural, o modo como a mídia, o modo como as imagens colonizam subjetividades, de tal modo que essas subjetividades são educadas a crer que o amor é uma coisa que não é de fato aquela coisa que é vendida pelo capital, por exemplo. Então ela começa a fazer uma crítica a essa direção. Olha só. Vemos filmes nos quais as pessoas são representadas amando alguém com quem nunca conversam, indo para a cama sem nunca discutir sobre seu corpo, suas necessidades sexuais, do que gostam ou do que não gostam. De fato, a mensagem recebida da mídia é de que o conhecimento torna o amor menos interessante, que é a ignorância que dá ao amor seu caráter erótico e transgressor. Essas mensagens geralmente são trazidas até nós por produtores em busca de lucro. Então veja só, ela bota o capital no meio. É o capital enquanto uma construção imagética para gerar neste outro, a partir dessas imagens, uma necessidade, um consumo que não é necessidade. É vender necessidade que não é necessidade. Porque o problema não é o consumo. Todos nós vamos consumir. O ponto é o consumo crítico, o consumo por necessidade. Eu preciso fazer isso? Eu preciso de fato fazer aquilo? Para isso eu também preciso de consciência. Então, veja, de fato, a mensagem recebida da mídia é de que o conhecimento torna o amor menos interessante, que é a ignorância que dá ao amor seu caráter erótico e transgressor. Essas mensagens geralmente são trazidas até nós por produtores em busca de lucro, que não fazem a menor ideia de como é a arte de amar, que apresentam suas visões mistificadas porque não sabe de fato como representar genuinamente uma interação amorosa. No trecho de baixo, ela continua nessa perspectiva da indústria cultural. E aqui, essa construção imagética, século XX era a televisão, no nosso século é o celular. É o modo como a gente interage, às vezes, alienadamente com o celular. Quando a gente passa o dedinho, vai deitar, sabe quando você vai deitar? Aí você pega o celular para deitar e fica lá. Você deitou 10 horas, aí tá lá, quando você assusta é 11h30. Você nem vê o tempo passar. É um pouco disso. Inclusive, bate até mesmo com o modo que o capital quer que você consuma o seu tempo de maneira acrítica, para você justamente não pensar no modo como esse capital está colonizando a sua mente. Por exemplo, levando você a consumir coisas que você não precisa consumir. Enfim, se exigimos coletivamente que a mídia retratasse imagens que reflitam a realidade amorosa, isso aconteceria. Alguém poderia estar aí pensando assim, né? Mas isso aí está parecendo censura, Pablo. Daqui a pouco ela responde sobre isso, né? Guarda aí esse aspecto da censura aí. Essa mudança alteraria nossa cultura radicalmente. Os meios de comunicação de massa insistem em uma ética de dominação e violência, perpetuando-a, porque nossos criadores audiovisuais têm mais intimidade com essas realidades do que com a realidade do amor. Todos sabemos como a violência é. Todos os projetos de pesquisa no campo dos estudos culturais dedicados à análise crítica da mídia, sejam favoráveis ou contrários, indicam que imagens de violência, especialmente as que envolvem ação e sanguinolência, capturam a atenção dos espectadores mais do que imagens calmas e pacíficas. Os pequenos grupos de pessoas que produzem a maioria das imagens que vemos em nossa cultura não têm demonstrado até agora interesse em aprender como representar imagens de amor de formas que capturam e mexam com a nossa imaginação cultural, prendendo a nossa atenção. Ela vai justificar isso aqui porque ela vai justificar na direção de esses que produzem esse tipo de conteúdo foram educados assim, né? Então, para eles, não há algo errado. Não tem um erro aqui a ser consertado. Compreende? É mais um pouco daquilo.
famílias disfuncionais educam pessoas que se tornam disfuncionais. Então, aquela disfuncionalidade, se a família não analisou criticamente, aquele que foi educado também não. Para eles não tem um erro ali, né? Eles só estão reproduzindo algo que foi natural na existência deles. Na página seguinte, se eles fizessem seu trabalho informados por uma ética amorosa, considerariam importante pensar criticamente a respeito das imagens que criam. Aí eu vou dar um pulo, onde ela vai falar um pouco sobre essa disfuncionalidade para explicar essas imagens tortas enfim, que colonizam a nossa mente. Parágrafo de baixo, ela diz assim, ó, não podemos falar em mudar os tipos de imagem que nos são oferecidas pela mídia sem reconhecer que a vasta maioria delas é criada a partir de uma perspectiva patriarcal. E aqui ela vai voltar novamente nos conceitos de poder e dominação. Então, esse é o ponto. Então, veja bem, essas imagens são criadas dentro de um contexto patriarcal. Patriarcado, poder e dominação, hierarquia de gênero. Ora, se essas pessoas são educadas assim, se esses homens são educados assim, eles acham que isso é o correto e eles vão reproduzir esse tipo de comportamento. Pois bem, ela continua. Essas imagens não mudarão até que o pensamento e a perspectiva patriarcais mudem. Homens e mulheres que não se veem individualmente como vítimas do poder patriarcal têm dificuldade para levar a sério a necessidade de questionar e alterar o pensamento patriarcal. No entanto, a reeducação é sempre possível. Inúmeras pessoas são afetadas negativamente pelas instituições patriarcais e, mais especificamente, pela dominação masculina. Uma vez que a maioria das imagens que vemos é produzidas por indivíduos comprometidos com o avanço do patriarcado, eles investem em nos oferecer imagens que refletem os seus valores e as instituições sociais que desejam apoiar. Basicamente, famílias disfuncionais geram pessoas disfuncionais. É o que ela diz no meio do parágrafo. Ó. Naturalmente, alguém socializado para pensar dessa forma se interessaria e se estimularia mais por cenas de dominação e violência do que por cenas de amor e carinho. Então, ela está dizendo, é preciso quebrar esse ciclo. É preciso lidar com isto. É preciso parar de reproduzir esse tipo de comportamento, esse tipo de imagem especificamente nesse contexto aqui, imagens que emulam um patriarcado. Porque a gente vai continuar, se a gente não quebrar esse ciclo, vai continuar reproduzindo isso. O mesmo acontece com o racismo, por exemplo. E ela vai falar do racismo aqui mais para frente também. Tá? Mais abaixo, ela diz assim: ó, nós temos poder enquanto consumidores para quebrar essa construção imagética do patriarcado. Especificamente, nós temos poderes enquanto consumidores, que aquilo que é reproduzido a partir daquele que vê. Só há algo a mostrar se tem alguém vendo. Então, é preciso consciência desses que veem para parar de ver, para parar de buscar consumir esse tipo de conteúdo. Por isso que ela está dizendo, nós temos poder enquanto consumidores. Podemos exercer esse poder o tempo todo, escolhendo não investir tempo, energia ou recursos para apoiar a produção e a disseminação de imagens da mídia que não reflitam valores que melhoram a vida, que debilitem a ética do amor. E aí ela diz, ó, não se trata de um argumento a favor da censura. Alguém poderia ter pensado, ela tá querendo censurar. Olha o argumento que interessante. A maioria dos males em nosso mundo não foi criada pela mídia. É claro que a mídia não inventou a violência doméstica, por exemplo. A violência nos lares era difundida mesmo quando não havia televisão. Entretanto, todo mundo sabe que todas as formas de violência são glamorizadas e construídas pela mídia para parecerem interessantes e sedutoras. Os produtores dessas imagens poderiam facilmente usar a comunicação de massa para questionar e intervir nessa violência. Então, veja, não é uma censura simples no sentido de parar de reproduzir essas imagens. É porque essas imagens são reproduzidas sem que exista questionamento crítico e intervenção sobre essas violências. É uma reprodução da imagem pela reprodução pura dela. Então, quer dizer, a Bel está dizendo, poderia se passar essas imagens, mas a gente poderia explorar melhor essas imagens pensando em questionar e intervir para lidar com essas violências. Nós não estamos fazendo isso.
e logo abaixo ela volta para os conceitos de dominância e de poder para entrar mais uma vez no aspecto político e indo para os finalmente do capítulo. Quando o amor está presente, o desejo de dominar e exercer o poder não pode ser a ordem do dia. Isso aqui a gente falou no comecinho da aula. É, a parte inicial do capítulo, né, que a gente precisa desapegar do poder e da dominação. Porque nesse movimento a gente reconhece o outro, reconhece a liberdade do outro. Então, quando o amor está presente, e portanto, quando há o outro, o amor só é possível pelo outro, percebe? Só há amor com o outro. Então, quando o outro está presente, não tem dominação, não tem poder. Parágrafo de baixo. Se uma ética amorosa influenciasse todas as políticas públicas nas metrópoles e nas cidades, os indivíduos convergiriam e planejariam programas voltados ao bem de todos. E aí ela vai dar um exemplo na sequência do texto de uma mulher. Eu vou ler, deixa eu ler o trecho. Ó. Ela cita um livro e diz que esse livro conta a história de pessoas reais que se unem apesar das diferenças de raça e classe para melhorar o ambiente onde vivem. Ela cita uma pessoa, ela fala de uma perspectiva de uma mulher branca que se muda com sua família para um bairro predominantemente negro. Como alguém que adota uma ética amorosa, Melody, a pessoa branca, se une aos seus vizinhos para criar paz e amor em seu ambiente. O trabalho dessas pessoas dá certo, mas é minado pela falta de apoio das políticas públicas e da prefeitura. Simultaneamente, ela também trabalha para ajudar prisioneiros no corredor da morte. Amando sua comunidade em toda a sua diversidade, Melody afirma: às vezes, acho que venho tentando, no corredor da morte, no meu bairro, obter algum controle em relação à violência em minha vida. Quando criança, eu era completamente indefesa em face da violência. Seu livro mostra as mudanças que uma ética amorosa pode trazer mesmo nas comunidades mais problemáticas. Ele também registra as consequências trágicas para a vida humana quando o terror e a violência se tornam a norma aceita. Então, ela usa um exemplo para demonstrar que é possível, se houver um querer genuíno das pessoas, mesmo que estejam em algum tipo de contexto diferente, agregar essas pessoas pelo afeto, pelo amor, pelo movimento genuíno delas se conectarem coletivamente. Então, Abel continua dizendo: quando pequenas comunidades organizam sua vida em torno de uma lógica amorosa, todos os aspectos do dia a dia podem ser proveitosos para todo mundo. Em sua obra, em prosa, o poeta Wendell Berry escreve eloquentemente sobre os valores positivos que existem em comunidades rurais que abraçam uma ética comunal e o compartilhamento de recursos. Aqui é um trecho bem marxista, né? Alguém chamaria Abel de comunista aqui. Veja bem, ó. Escreve eloquentemente sobre os valores positivos que existem em comunidades rurais que abraçam uma ética comunal e o compartilhamento de recursos. Compartilhamento de recursos. Qual é a ideia do Marx? É a tomada dos meios de produção. O que são os meios de produção? São os recursos. Ou seja, porque aqui existe um equívoco no pensamento marxista, né, daqueles que leem de maneira apressada. Não se trata de todo mundo ser igual. Não é uma ontologia para tornar todo mundo em identidade a mesma coisa. Não é sobre igualdade no sentido ruim da expressão. É sobre equidade, é sobre igualdade de oportunidades. E para que exista igualdade de oportunidades, é preciso compartilhar o recurso. Todo mundo tem acesso aos meios de produção. Aí cada um vai fazer o seu trabalho. Cada um, o Marx até fala lá, né, no Capital, cada um ao qual o seu trabalho, cada um tem que fazer a sua parte. Mas todo mundo terá a oportunidade de fazer a sua parte, porque todo mundo terá um pedaço do recurso para fazer alguma coisa. Isso é coletivo. Isso é coletivo. Então, ela continua. Barry expõe como os interesses. E aqui uma crítica, né? Porque, veja, para que isso aqui funcione, compartilhar o recurso, todo mundo compartilhando o recurso, todo mundo vivendo coletivamente. Se assim o for, não haverá discrepância do ponto de vista do capital.
porque está todo mundo vivendo dentro de uma base em que o recurso ele é um recurso comunal, como ela coloca aqui. Só que ela diz, ó, Barry expõe como os interesses dos grandes negócios levam ao esfacelamento de comunidades rurais, nos lembrando que a destruição está rapidamente se tornando a norma em todos os tipos de comunidade. Ou seja, basicamente ela está dizendo assim, ó, as grandes empresas não querem isso não. Por que não? É? Porque, veja, o que que sustenta o capitalismo? O que que sustenta o acúmulo lá numa ponta? É justamente a desigualdade. Eu só posso ter gente, repito, só pode ter gente acumulando capital se eu explorar de alguém. Só que se tiver tudo aqui compartilhado no recurso, se tiver compartilhado no recurso, não tem ninguém sendo explorado. Está todo mundo tendo dignidade do ponto de vista existencial. Isso só é possível, e aí que é o ponto central para a gente, isso só é possível, esse compartilhamento de recursos, se houver conexão de um com o outro, uma conexão ativa de um com o outro. Respeito, dignidade, o que é isso para Bel? Amor. Companheirismo, isto é a própria definição de amor. Aí eu fecho, leio o último trecho aqui no final, na página 137, já passo para vocês, já estourei o tempo um tantão, me perdoem. Ela diz assim, ó, aqueles de nós que já escolheram adotar uma ética amorosa, permitindo que ela governe e oriente o modo como pensamos e agimos, sabemos que, ao deixar nossa luz brilhar, atraímos e somos atraídos por outras pessoas que também mantêm sua chama acesa. Não estamos sozinhos. Então, basicamente, ela está dizendo: se você compreendeu isto, se você entendeu essa dinâmica, se você está fazendo um movimento ativo de buscar essas pontes e construir essa noção de amor coletivo, invariavelmente você vai atrair pessoas que estão fazendo o mesmo movimento, o mesmo ethos, o mesmo comportamento. Ora, se você está fazendo e atrai uma pessoa, dois vão atrair mais, que vão atrair mais, que vão atrair mais. Bom, em algum momento a gente consegue fazer a tão revolução necessária. Perfeito? Deixa eu abrir aqui para ver todos vocês. Perguntas, comentários. Podem ficar à vontade. Daqui a 15 dias, retornamos com o capítulo 7, que se chama Ganância, Simplesmente Ame. Estamos literalmente, eu acho que na metade do livro, tá? É isso. Um abraço para vocês, gente. Bom descanso, boas reflexões e eu vejo vocês daqui 15 dias. Valeu. Tchau, boa Boa noite. noite, gente. Tchau, Tchau, Boa tchau, tchau. boa noite. noite.